O que significa a palavra parábola? E o que será que Jesus quis ensinar com aquelas 7 parábolas que estão no capítulo 13 de Mateus? Fique comigo até o final do vídeo e você vai descobrir. Olá para você que está me assistindo, meu nome é Arildo, seja muito bem-vindo ao meu canal, bem-vindo a este vídeo, que o Senhor nos abençoe em mais este estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos tratar da lição de número 7 desta série de lições, Deus conosco. Você sabia que a palavra parábola vem do grego parabole e que significa atirar para o lado? É quando você utiliza uma história simples para explicar uma coisa complexa. E Jesus usou muito esse método. Mas qual era a mensagem de Jesus nessas parábolas que ele contou? Qual era o assunto principal dele quando contava essas parábolas? O assunto de Jesus era o reino de Deus. Jesus queria ensinar princípios, valores, aspectos do reino de Deus de uma forma que o ser humano pudesse entender, que eu pudesse entender. Olhando para o texto bíblico, nós encontramos primeiro o ensino de Jesus a respeito dos ouvintes da mensagem do reino. Ele começa falando a respeito da parábola do semeador. A figura aqui é de um agricultor que tem uma bolsa e ele espalha suas sementes pelo chão, pelo solo. E há diferentes tipos de solos. E Jesus exemplifica os tipos de corações humanos e as respostas que as pessoas dão a partir do momento que recebem a mensagem do Evangelho, a mensagem do reino. E o primeiro solo que nós encontramos nessa parábola de Jesus é o solo que está à beira do caminho, que recebeu a semente, mas está endurecido por ser pisado pelos homens. É aquele coração indiferente à mensagem do reino. Aquele coração que em que a mensagem não consegue penetrar. Tanto faz como tanto fez, sabe? Ele não consegue compreender e não consegue absorver a mensagem do reino, pois seu coração está endurecido como o solo da beira do caminho. O segundo tipo de solo, ou o segundo tipo de coração humano em que recebe a semente, é o solo rochoso. Ele tem uma superfície de terra, ele tem uma camada de terra, mas ele não consegue penetrar com suas raízes. A mensagem não penetra, não cria raízes, não consegue se sustentar porque não consegue se nutrir. É o tipo de pessoa que não consegue criar raízes no Evangelho, na mensagem do reino. Esse então é o segundo tipo de solo, o solo rochoso. O terceiro tipo de solo aqui ensinado por Jesus é o solo no terreno espinhoso. A planta cai, mas ela não consegue germinar devido a tantos espinhos que tem. Esses espinhos representam os cuidados da vida, as ambições, as coisas deste mundo, as distrações que a gente tem que acabam sufocando a mensagem do reino nas nossas vidas, nos nossos corações. Esse é o terceiro solo, o solo espinhoso, em que a semente não consegue germinar ali, não consegue frutificar. Jesus fala, porém, do quarto solo, que é o solo fértil, é aquele que frutifica. E tem um ponto interessante que a mensagem nesse solo fértil, ela nem sempre frutifica, ela produz numa quantidade igual e num ritmo igual, porque cada pessoa tem um ritmo de crescer no Evangelho. As pessoas têm um amadurecimento em tempos diferentes, em ritmos diferentes e produzem para o reino de maneira diferente. Então isso precisa ser respeitado. Jesus fala isso quando diz que uma semente germinou uma quantidade relativamente pequena e outras germinaram uma grande quantidade, a 100 por 1, como diz o próprio Jesus no texto. Depois, Jesus trata sobre o crescimento do reino com 2 parábolas que ele conta. A parábola do grão de mostarda e do fermento. O grão de mostarda, a parábola do grão de mostarda, a gente entende que ela está falando do crescimento exterior do reino, enquanto o fermento, ali Jesus está ensinando sobre o crescimento interior que o reino, a mensagem do reino provoca na vida das pessoas, dentro de cada coração. Na parábola do grão de mostarda, Jesus diz que aquela pequena semente que é da semente de mostarda, o grão de mostarda, ela produz uma árvore, um arbusto, principalmente naquela região do Oriente, muito grande. Então ele faz a comparação de algo pequenininho que cresce e se torna grandioso. Dessa forma é o reino de Deus.
que começa pequeno, mas toma todo o universo. No caso do fermento, é aquele pequeno produto, né, que dentro de um pão, uma dona de casa, a ilustração da dona de casa fazendo um pão, ele cresce silenciosamente, ele cresce de forma rápida, ele transforma as coisas. E esse é o reino de Deus no coração de uma pessoa. Por dentro acontece essa transformação, não é uma transformação de fora para dentro. Isso é importante dizer. Às vezes as pessoas pensam que uma pessoa que se converte, vem para Jesus, precisa ter uma transformação externa, né? Pessoas parece que estão ansiosas para ver no recém-convertido uma mudança externa. Mas essa parábola mostra para a gente que existe um fermento que está agindo. O reino de Deus, através do Espírito Santo, está agindo na vida das pessoas que se convertem, né? Do novo convertido, da pessoa que recebeu a revelação de Deus sobre o reino. Então, Deus está cuidando da transformação das pessoas, né? Deus está fazendo crescer dentro dela essa transformação. Outras vezes Jesus fala do fermento de uma forma negativa, mas desta vez Jesus traz a questão do fermento de uma forma super positiva na vida do crente. Jesus conta ainda outras duas parábolas e ele aqui fala sobre a consumação do reino. Ele traz a parábola do joio e do trigo e da rede de pesca. Na parábola do joio e do trigo, é um homem que semeou o trigo no seu campo, mas veio o inimigo e plantou o joio junto do trigo. Para quem não sabe, o trigo é muito parecido com o joio, principalmente quando o trigo, a planta do trigo, ela não está ainda madura. Nós sabemos que o reino de Deus já está, porém, ao mesmo tempo que ele está, ele se consumará, ele se concluirá no grande dia do julgamento. Existe um dia do juízo. Existe aquele dia, ou existirá aquele dia em que o Senhor virá para julgar as nações, e isso é muito sério. Em relação ao reino que já está, apesar de nós vivermos esse reino, os aspectos desse reino hoje, o pecado ainda está presente no meio de nós. A Bíblia ainda diz que aquele que disser que não tem pecado está mentindo, né? Então já está pecando por dizer que não está pecando, né? Então, dessa forma nós podemos entender nesta parábola, fazendo esse paralelo com a parábola de Jesus, que o joio convive junto com o trigo. Ao mesmo tempo que há pessoas que são consideradas filhos do reino, tem aquelas que são os filhos do maligno, que é o joio, né? Explicado aqui por Jesus. E convivem juntos. Nós convivemos juntos, talvez na sua igreja, na minha igreja, em todos os lugares, há pessoas que não são trigo, não são pessoas filhas do reino, estão ali talvez até parecendo o trigo, fazendo tudo que o trigo faz, mas na verdade no seu interior elas não têm a substância do trigo, né? Assim que Jesus explica assim essa parábola. Muito simples para entender, né? Por isso que nós precisamos ter tolerância, porque não cabe a nós, não cabe a você, não cabe aos cristãos fazer algum tipo de purificação, né? De separação. Jesus ensina que em certo dia o agricultor virá e jogará o joio no fogo e separará o trigo e guardará o trigo no seu celeiro. Não é prerrogativa nossa separar justos dos injustos. A outra parábola que Jesus conta é a parábola da rede, a rede de pesca, em que os pescadores vão para o mar, eles pescam uma grande quantidade de peixes e vem muitas coisas, muitas variedades de peixes na rede. E eles ali separam, eles se sentam para recolher, e os peixes bons eles guardam no cesto e os peixes ruins eles jogam fora. E a pergunta que fica para mim e para você é em qual grupo nós estamos e nós queremos estar. Nós fazemos essa pergunta, você se faz essa pergunta, eu estou salvo mesmo? Eu sou salvo mesmo? Será que se Jesus voltasse hoje eu partiria com ele? Né? Será que eu não estou agindo como o joio, agindo como o peixe ruim, né? Para ser considerado assim por Jesus? Em quarto lugar, Jesus, avançando nas parábolas, fala sobre a preciosidade do reino. Até aqui, Jesus trata de figuras comuns e pequenas que se tornam grandiosas, como o fermento, como a semente, né? Coisas pequenininhas que se tornaram grandiosas. Ele exemplifica o reino de uma forma bem singela. Mas aqui, nessas outras duas parábolas que eu vou citar para você,
Jesus fala da preciosidade do reino de Deus. Ele trata sobre o quão grandioso é o reino, o quão valioso é o reino. E essas parábolas são do tesouro escondido e também da pérola. Jesus conta que o reino de Deus se assemelha ao tesouro que alguém enterrou num campo e uma pessoa descobriu esse tesouro e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo onde estava aquele tesouro. Para obter aquele tesouro, para adquirir aquele tesouro, ela se desfez de tudo que ela tinha. Só para entender um pouquinho a questão, lá na Palestina, naquela época e todas as épocas praticamente, sempre foi um local de muitas guerras e as pessoas enterravam seus tesouros na terra. Afinal, não é como hoje, né? Que existem as cédulas, né? Muito facilmente a gente pode enterrar, colocar no colchão, né? Tem gente que põe dinheiro no colchão, eu não, porque eu não tenho, infelizmente, imagino ter essa quantidade toda, né? Mas naquela época as pessoas então enterravam. Mas se fosse preciso fugir rapidamente ou por uma ocasião de morte, o tesouro ficava enterrado ali, ficava ali no campo, né? E pela lei normal da época, se alguém fosse dono daquele campo, né, adquirisse aquele terreno, o tesouro pertenceria à pessoa dona do terreno, tá? Só para entender essa parte aí. Então é esse exemplo que Jesus usa, de alguém que descobriu que há um tesouro enterrado e ele se desfez de tudo para adquirir aquele tesouro. A outra parábola é muito simples também, que fala sobre um comerciante de pérolas, um comerciante que descobre uma pérola muito valiosa e ele vende também tudo o que tem, ele se desfaz do que tem para conseguir adquirir aquela preciosidade. E dessa forma Jesus está falando sobre o quanto o reino de Deus é valioso na vida de uma pessoa. O quanto ele deve ser prioridade na minha vida e na sua vida. São tantas coisas que nós às vezes nos distraímos, tantas ambições que nós temos, né? Tantas coisas que aparentemente, ou não só aparentemente, como de fato são mais importantes, né, do que o próprio reino dos céus. Para obter o bem desejado, às vezes nós precisamos perder alguma coisa. Jesus está ensinando aqui que nós não podemos ter tudo. Se nós queremos obter a vida eterna, a recompensa do Senhor, coisas impalpáveis, né, coisas que são muito mais valiosas do que o ouro, a prata, a riqueza ou as nossas questões morais, comportamentos reprováveis diante de Deus, se for preciso perder isso, que nós percamos, que a gente perca tudo isso, que a gente abandone tudo isso para receber o reino de Deus. De olho na vida. O ensino mais prático da palavra aqui, que nós vimos até agora, é pregarmos a palavra, independentemente da reação das pessoas. Porque nós vimos nessas parábolas que as pessoas vão agir de formas ou reagir de formas diferentes à mensagem do reino. Nem todos vão reagir de igual forma, mas o importante é nós continuarmos pregando, continuarmos falando. Nosso dever é pregar a palavra sem determinar, sem fazer aquela seleção de solo, sabe? Na parábola de Jesus, esse solo vai frutificar, esse solo não vai frutificar. A mesma mensagem teve reações diferentes nos solos diferentes e foi lançada em todos esses solos diferentes. O ensino aqui não é lançar a semente num solo escolhido, mas é lançar a semente de forma deliberada. Pregar a mensagem sem pensar, aquele não vai se converter, aquele vai, aquele não vai. Não, né? Lançar a semente do reino de Deus. O último ensino que nós temos é sobre valorizar a cidadania do reino de Deus. Você é um cidadão do reino de Deus. Se você é cristão, você faz parte deste reino. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas estão próximas do Evangelho, estão próximas de Jesus, elas até participam de uma vez ou outra de alguma programação da igreja, né? Alguma coisa assim, mas não conseguem se envolver, não conseguem fazer parte de fato. Pessoas que não permitem que as verdades do reino tomem conta do seu ser, né? Entrem, se interiorizem nela, infelizmente não estão valorizando o fato de serem cidadãos do reino dos céus. Às vezes a gente fala assim, né, que fala para alguém, aceite a Jesus, né? A gente usa muito o termo aceitar a Jesus, mas na verdade, meu amado, é Jesus que nos aceita, né? É Jesus que nos recebe, é Ele que nos coloca para dentro do seu reino. Claro que precisa de uma espécie de aceitação nossa, mas
Que bom que nós temos a oportunidade, que bom que nós temos a possibilidade de aceitar ou não. Mas na verdade é Jesus que nos recebe, é Jesus que nos aceita. Então quando Ele nos aceita, se Ele já te aceitou e a mim também, vamos valorizar o fato de sermos cidadãos do reino para viver em conformidade com a sua palavra e levar a mensagem e espalhar a mensagem do Evangelho. O desafio da semana então é semearmos a palavra, né, para quem quer que seja, sem fazer seleção de solo. O Espírito Santo está fazendo a obra. Então, pregue a palavra, fale de Jesus, não fique preocupado pensando que tem que falar o evangelho completo, porque às vezes uma pessoa se converte, meu amado, você que não nasceu na igreja, ou talvez você passou por isso, me conta aí, aqui inclusive nos comentários, aquele momento em que uma palavra fez a diferença na sua vida. Você estava lá no mundão, não estava nem aí para as coisas de Deus, né? Vivendo a sua vida de uma forma totalmente rebelde aos ensinamentos de Deus, mas uma palavrinha, um louvor, uma mensagem de alguém te fez perceber que você precisa de Deus, que você precisava do Evangelho de Jesus e do reino dos céus. Então, pregue a palavra, mesmo que para você pareça uma coisa simples, muito simples. Falar um pouquinho a respeito do amor de Deus, faça isso, porque nós não sabemos o quanto essa sementinha pequenininha de mostarda, como Jesus exemplificou na parábola, poderá crescer e frutificar e dar aí muitos frutos para o reino de Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Que você compartilhe com seus amigos, com a sua igreja, manda pelo Zap, manda no Facebook, né? Compartilha onde você puder, para que mais pessoas tenham acesso a esse estudo da Palavra do Senhor, nesta série de lições que nós estamos estudando. Até o próximo estudo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.